Eu vejo que as mulheres acabam cometendo alguns erros na hora de conseguir um namorado, na hora de conhecer homens, de escolher, enfim. Deixa eu comentar com você quais são eles pra você não correr o risco de, se tiver cometendo esses erros, você sair deles, né? E se você não estiver fazendo, pra você não fazer também. Primeiro erro, achar que vai encontrar aquele cara perfeito. Isso acontece quando a gente se frustra muito, tem muitas decepções na nossa vida amorosa, enfim, e a gente começa a fazer uma lista, né? Olha, com aquele fulano não deu certo por conta disso. Com aquele outro não deu certo por conta daquela outra questão. Aquele outro foi uma outra coisa. Então a gente começa a pegar todas essas relações que não deram certo, faz um inventário mental e cria uma lista de características de como esse homem tem que ser para que aquilo não volte a acontecer, para aquele desfecho de término, de pé na bunda, de rejeição volte a acontecer com a gente, né? Só que a gente acaba criando uma forminha muito idealizada desse homem, muito exigente. E aí deixa eu te dizer uma coisa, Deusa, você não vai encontrar um homem que atenda todos os seus pré-requisitos racionais, ou seja, que faça sentido pra você de uma forma toda racional e que ao mesmo tempo mexa com você de uma forma 100% emocional. Então é o cara que desperta muito desejo, atração física em você, lindo, tem a nota 10 ali na aparência pra você e ao mesmo tempo tem uma nota 10 na questão de energia, de espiritual, né? A sua intuição fala que é ele, que funciona, que ele é o cara certo, aquela voz que vem de dentro, que a gente não sabe muito bem explicar, mas ela conta pra gente, né? Ela vai guiando a gente. Você não vai encontrar um cara que preencha a nota 10 em todos esses 3 pilares. Não vai. Esse homem não existe. Então o que você precisa fazer? Entender do que você pode abrir mão. Existem algumas coisas que a gente pode abrir mão do lado racional. Por exemplo, o cara não ganha tão bem quanto eu. Tá, mas e outras questões que eu vou olhar? Eu disse algumas coisas, tá? Ele tem que preencher uma notinha ali. Vai abrir mão de tudo, pelo amor de Deus, né? Não é 8 ou 80, tá? Mas assim, algumas pequenas coisas você vai ter que abrir mão do lado racional. Algumas pequenas coisas você vai ter que abrir mão do lado emocional, dessa questão da atração física, porque se você for atrás só de química, você provavelmente vai se deparar com uns caras que tem nota 0 no racional ali, que não faz sentido. Então, o negócio vai ficar desbalanceado, tá? E aí, na parte espiritual, intuição, energético, eu recomendo que você não abra mão de nada. Porque essa voz, ela não é sua, ela é de Deus. Ela é Deus falando com você, de dentro de você. E não tem ninguém que saiba mais o que é melhor pra você do que Deus. Minha maravilhosa, minha deusa. Então a tua intuição você não abre mão, tá? Se fizer sentido pra você em todos os aspectos desse homem, mas o seu coração não fica leve com esse cara, você tá sempre meio preocupada, meio inquieta ali, eu sugiro de verdade que você confie na sua intuição. Vai me agradecer depois de ter visto esse vídeo e saído de mim enrascada, tá bom? Segundo erro, esse aqui é clássico. Você não está conhecendo mais de um homem ao mesmo tempo. Deusa, se você me conhece, você sabe que eu sou adepta do movimento da gente conhecer mais de um homem ao mesmo tempo. E sempre que eu falo isso, eu preciso colocar alguns asteriscos, né? Quando eu falo conhecer mais de um homem ao mesmo tempo, eu não tô falando que você tem que sair ficando com todos os caras, transando, beijando, pelo amor de Deus. Não, nem é isso. Nem transar com todo mundo, nem com ninguém, nem beijo, nem nada, tá? Não é isso não. É conhecer, é conversar, é sair, é bater um papo, é ir pra uma festa e se divertir, e flertar, e paquerar, e é isso. E ter esse movimento com mais de um homem ao mesmo tempo, minha deusa maravilhosa, porque isso te dá opções. Você precisa de opções, você precisa de comparações. Isso é muito importante para que você aumente as suas chances de conseguir um namorado e um bom namorado, né? Um relacionamento com um homem de valor, sem ficar dependendo da sorte. Então, conheça mais de um homem ao mesmo tempo. Deusa, esse é meu mantra. Eu falo pra vocês, eu falo pra minhas alunas, eu ensino as minhas alunas a fazerem dentro do curso de uma forma super coerente. Tem algumas mulheres que às vezes se sentem erradas, né? De, nossa, eu tô, sei lá, tô ficando com um cara, como que eu vou sair com outro? Como se elas estivessem comprometidas e exclusivas ali. Aí talvez tenham algumas crenças na cabeça dessa mulher. Alguma coisa, às vezes, um pouco dogmática, de que ela tá sendo suja, de que ela tá sendo impura. E eu entendo, dependendo da sua religião, por exemplo, isso pode até ser um pouco pesado pra você. Mas eu quero abrir a sua cabeça pra te lembrar, primeiro, você não tá comprometida com o ficante, porque ele é ficante ainda. No momento que vocês se comprometem, vocês viram namoradas. Segundo, tenha certeza absoluta que ele tá fazendo isso também, tá bom? Então assim, a coisa fica equilibrada, você não se sente pelo menos uma trouxa se o negócio não der certo e
ele começar a ficar com a outra lá. Terceiro, não tô dizendo que você tem que sair e ficar com outro cara, mas abrir seu horizonte, conhecer, conversar. Você não precisa nem beijar, entendeu? Só que é importante você ter opções. Até pro homem que você realmente quer, vamos supor que é o ficante lá, ele sentir que ele pode qualquer coisa te perder. Deusa, todos os meus relacionamentos que iniciaram, né, quando iniciaram os meus namoros, né, foram em momentos onde eu estava conhecendo mais de um homem ao mesmo tempo. Na verdade, esse foi um movimento que eu fiz na minha vida e que funcionou. A minha dificuldade, até confessar aqui pra você, eu não tinha muita dificuldade de atrair homens de valor, até porque eu sou Libra com ascendente em Libra, né, então você já deve ter percebido que o negócio aqui paquerinha, flerte, sempre gostei muito, tá? Então, eu era muito tranquila nesse sentido. Eu tive uma época de adolescente, onde eu era mais imatura, enfim, né? Mas, depois de adulta, comecei a amadurecer, percebi que eu simplesmente poderia sair, conversar, e não precisava fazer nada que eu não quisesse. Na época de adolescente, a gente acaba fazendo umas besteiras aí, muitas vezes, né? E o que acontece é que eu me permitia fazer esses movimentos. E, então, todos os meus relacionamentos que começaram foram momentos assim. Justamente porque os meus namorados, que não eram namorados até aquele momento, sabiam que eu era uma pessoa que estava vivendo a minha vida e que eventualmente poderia conhecer alguém. Eu não falava, não deixava explícito, não ficava na frente, eles nem sabiam nada do meu passado, tá? Uma coisa super importante, você tem que falar do seu passado, tem que ir, né, principalmente pra ficante ali. Só que ele vai perceber na sua energia e ele vai perceber até que outros homens reparam em você. Nunca vou me esquecer, teve uma saída que eu dei uma vez de carnaval, né, que tava o meu marido lá, a gente não era nada ainda, e ele já tava de olho em mim, ele já gostava de mim, enfim, né? Só que nesse lugar teve um outro cara que ficava vindo conversar comigo e ele não chavecava diretamente, mas eu sentia a proximidade, Gabi, ficava de conversinha, tal, o tempo inteiro. E aí meu marido até se afastou um pouco, né? Porque ele percebeu que o cara meio que chegou primeiro, ficava conversando, e eu conversei com ele, normal. Não cheguei nem a flertar, deusa, mas só de conversar, né? E trocar ideia e tudo mais. Depois disso, eu percebi que o meu marido começou a fazer mais iniciativas ainda para vir atrás de mim, porque ele percebeu que a mulher que ele estava interessada também era interessante para outros homens. E isso acaba mexendo com essa questão da polaridade masculina, do desafio. Só que ele também percebeu que eu não cheguei e fiquei com o cara ali, que eu fiquei dando trela. Você consegue perceber como esse movimento é sutil? E no final das contas, ele acaba te dando opções, porque às vezes pode não funcionar com um, mas funciona pro outro, e você vai vivendo a sua vida maravilhosa, sem escassez de homem, né? É claro que vão ter momentos na vida que não vai ter ninguém, vão ter um, dois, é normal, tá, meu amor, faz parte da vida. Só que o que eu tô dizendo aqui é pra você não se fechar, principalmente com um ficante ou com um cara que você acabou de conhecer. Terceiro erro, né, que pode ir um pouco em relação a esse segundo aqui, não treinar a sua habilidade de conversar com homens e entender a cabeça deles. Por que eu falo tanto de conhecer vários homens e conhecer mais de um homem ao mesmo tempo? Além do ponto 2, entre o ponto 3, de você começar a entender a cabeça dos homens. Porque os homens pensam diferente e muitas vezes a gente tem um medo, assim, de conversar com o homem, né? Ai, meu Deus, que esse homem tá... Você vai para um encontro, aí você se senta à frente ali do cidadão, você tem até medo de falar alguma coisa. Você fala, ai, meu Deus, será que ele vai gostar de mim? E se eu falar assim, se eu falar assim, o que é isso? É a sua insegurança, porque você tá colocando esse homem no pedestal, assim, um homem, meu Deus do céu, né? É um cara, é um homem como tantos outros por aí, minha deusa. E como que você faz pra ficar mais tranquila, pra ficar mais despojada ali, entender um pouco mais dos parafusinhos que tem na cabeça deles, né? Conversando. Quando você sai com muitos homens, você conversa com muitos homens. E aí você vai ficando mais tranquila, mais desinibida, vai treinando a sua habilidade. Tem uma frase que eu ouvi do Arlie Cravo uma vez, que eu gosto muito, que se aplica para tudo na vida e se aplica para isso aqui também. Você só é bom naquilo que você faz muito. Você só vai ser boa de conversar com homem quando você conversar muito com homens. Então desenvolva até amizades masculinas se você puder. Isso vai ser muito positivo para treinar sua autoconfiança quando você estiver conversando com um cara ali. Você pode começar esses movimentos com amigos, com homens que não te interessam muito, aí depois você vai partindo para aqueles que te interessam, porque é claro que o negócio muda de figura, né? Inclusive, uma dica boa para te dar aqui, quando você estiver conversando com um cara que você acha bonito ou interessante, finge que ele é feio. Finge que ele é, sei lá, aquele cara nada
a ver, assim, que você nunca teria nada. Coloca na sua cabeça, porque isso vai te ajudar a movimentar umas engrenagens aqui dentro e te deixar automaticamente mais leve, mais segura quando você estiver falando com aquele homem, tá bom? Quarto erro é só focar nos aplicativos. Eu realmente acho que os aplicativos são ferramentas maravilhosas que ampliam as nossas opções hoje em dia, né? Poxa, traz tanta facilidade, você pode conhecer gente dentro de casa, sem sair, sem nada. Mas eles são uma ferramenta bem artificial. As interações lá são muito diferentes das interações da vida real. E muitas vezes a gente fica meio viciada no aplicativo porque é mais cômodo, é mais confortável. Eu não tenho coragem de conversar com um homem na vida real, mas no aplicativo é fácil. Joga um texto, eu nem sei quem é o cara que tá do outro lado, qualquer coisa eu sumo, ele nunca mais me vê na vida, não sabe nem quem eu sou, tá tudo certo, né? Então ele acaba sendo meio que a fuga. Tem tantas pessoas que interagem muito pela internet, né, que se escondem na internet porque tem medo da vida real. Eu quero que você perceba se você tá indo demais pros aplicativos porque você tem medo da vida real. Se você quiser usar o aplicativo também, faz sentido, recomendo, mas só aplicativo vai fazer você ficar mais insegura quando você for pra vida real encontrar com um homem de verdade, tá bom? E o quinto erro, minha deusa, é não focar no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento como mulher, como adulta, como profissional, como pessoa. Isso, quando você não busca crescer, se desenvolver em todas as áreas, e é claro que, fazer esses parênteses, né? Você não precisa focar em crescer e se desenvolver em todas as áreas ao mesmo tempo, senão você vai ficar louca. Não precisa. Algumas áreas da vida, às vezes, elas têm que ficar um pouquinho mais estagnadinhas para que outras possam se impulsionar. Então, se você, de repente, focou muito na sua carreira nos últimos tempos, mas agora faltou um pouquinho da área pessoal, sua carreira pode ficar um pouquinho em stand-by, tá tudo bem para você focar nessa questão pessoal. Desenvolver sua energia feminina, desenvolver habilidades de comunicação, coisas pra sua vida de mulher, tá bom? A sua vida pessoal mesmo. Mas é claro que depois de um tempo nisso aqui, talvez você tenha que voltar um pouco pra carreira também, pra não ficar estagnada e acabar caindo, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com as minhas alunas de que a vida é um eterno equilibrar de pratinhos. E a gente sempre tem que estar equilibrando os pratinhos ali. Você não vai conseguir rodar todos ao mesmo tempo. Alguns você vai dar uma rodadinha e deixa, ele vai ficar rodando ali por um tempo. Aí o que você faz? Enquanto ele tá rodando, você vai e foca no outro que você quer dar um up. Aí você vai, aí depois tem outro. Aí você vê que ele tá caindo, você volta aqui, porque não pode deixar cair, né? É uma doideira, mas a gente pode fazer isso de uma forma leve, tá bom? E aí, voltando pra essa questão de se desenvolver, principalmente a gente tá falando de relacionamento aqui, se você quiser arrumar um namorado, então desenvolver a sua vida pessoal, a sua vida de mulher. Porque, Deus, se você não fizer isso, quais vão ser as consequências? Se você não desenvolver a sua vida de mulher, se você só tiver uma vida no trabalho, por exemplo, você vai ser uma ótima profissional, mas você não vai ter uma vida interessante na vida pessoal. E qual a consequência disso? Você vai se tornar uma mulher muito carente, consequentemente, você também, em uma conversa com o homem, além de demonstrar a sua carência, de várias formas ali, não somente com palavras, mas com atitudes e energia, você não vai ter muitos assuntos pra falar, né? Você só vai falar de trabalho, porque talvez seja só o que você fez na sua vida, mas da sua vida de mulher, dos seus assuntos, das suas rotinas, dos seus prazeres diários, você não vai ter nada pra falar. E aí, não vai ter gancho, e aí não vai desenvolver conexão, e aí, consequentemente, vai virando uma bola de neve, e isso vai te impedir de conseguir um namorado, um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte.